Se você parou nesse vídeo, você provavelmente está buscando uma resposta de Deus. Eu tô aqui para te dizer que a sua resposta chegou. Aquele momento de incerteza acabou. A clareza que você tanto pedia finalmente chegou. Então presta muita atenção, fica até o final desse vídeo, porque a mensagem que Deus tem para você hoje está aqui. Cara, muitas das vezes você passa por uma situação onde você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, ou você fala para Deus, cara, tô cansado, Deus, não quero mais passar por isso, não quero mais continuar nisso. Mas sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o maior problema? Sabe por que tudo isso que você tem pedido não tem acontecido? Não é por falta de clareza, não é por falta de capacidade, não é por falta de intelecto, não é por falta de saber pedir. Muito pelo contrário, é falta de fé. E eu vou te explicar o porquê. Outro dia eu tava pedindo pra Deus pra simplesmente me deixar abençoar alguém. Eu converso muito com Deus assim, né, às vezes no carro e tal. Eu tava falando com Deus, falei, cara, Deus, eu quero abençoar alguém financeiramente hoje, sabe? Só coloca alguém no meu caminho. Eu quero fazer isso por alguém. E aí nesse meio tempo, né, o cara passando lá por perto aqui da minha casa, né, e era perto o lugar que eu tinha ido. Acho que eu tinha ido na farmácia, né, comprar alguma coisa. E aí na volta, era muito perto. Eu comecei a duvidar, eu fiquei, caraca, será que Deus vai realmente colocar alguém aqui no meu caminho pra abençoar? Tipo, nada a ver ao pedido que eu fiz pra Deus. Tipo, nossa, cara, e aí, será que vai aparecer alguém? E aí chegando perto de casa, eu comecei a refletir mais, falei, caraca, meu, mano, acho que não vai aparecer ninguém, cara. Acho que não vai ter ninguém, porque como que Deus vai, como que tipo vai brotar alguém do nada? É justamente o dia que eu falo que eu quero abençoar alguém e o pior, eu ainda declarei, eu falei o seguinte, eu declaro que hoje mesmo que, cara, não importa o que aconteceu, eu vou abençoar alguém, nem que eu tenha que ir atrás dessa pessoa. Eu falei isso, né? E falando com Deus, tava conversando e aí chegando perto de casa, falando, caraca, meu, e aonde que vai aparecer a pessoa aqui? E eu pensando assim com Deus, né, cara? Justamente hoje que eu falo que eu quero abençoar alguém, parece que sumiram todas as pessoas, parece que não tem mendigo, parece que não tem, sabe, pedindo, não tem ninguém. Eu comecei a não ver ninguém nas ruas, assim, pra abençoar. E nesse meio tempo, assim, eu chegando perto de casa, eu tava chegando já, e aí eu comecei a orar, comecei a pedir pra Deus, falei, caraca, mano, eu acho que não vou achar ninguém. E rapidamente veio o Espírito Santo assim na minha mente e falou o seguinte, que me deu um tapa na cara, que mudou minha vida, mudou minha perspectiva em relação a tudo, em relação a falar com Deus, em relação a pedir. Ele falou o seguinte, sabe essa ansiedade, sabe esse medo que você tá sentindo? E eu, tipo, tá, né? Sabe essa questão de eu tá querendo controlar, querendo, sabe, eu botei minha fé em Deus, eu não duvido que ele vai fazer. Cara, fazer alguém aparecer na rua pra pedir dinheiro é nada pra Deus, né? Eu não duvido que ele vai fazer isso, mas ao mesmo tempo eu tava com esse negócio de, caraca, será que vai acontecer? Será? Sabe, questionando, tendo esse medo, essa ansiedade de tipo, cara, será que realmente vai acontecer isso? E aí o Espírito Santo falou pra mim o seguinte, cara, sabe essa sensação, esse medo que você tá sentindo, não é falta de fé necessariamente, é porque você não sabe largar a mão. Você não tem uma expressão em inglês que é o seguinte, let go and let God, que é basicamente tipo, abre a mão e deixa Deus agir. Tipo isso, né? E aí o Espírito Santo falou o seguinte pra mim, cara, você não tá abrindo mão justamente porque você tem medo de não estar no controle de uma situação. E aí foi aí que ele começou a me mostrar, cara, a sua questão não é a falta de fé necessariamente. Isso é, de certa forma, uma falta de fé, mas o seu ponto não é a falta de fé necessariamente. É como que você consegue reagir dentro de uma situação onde você não tá no controle. E isso mudou toda a perspectiva. Por quê? Cara, quando você pede, quando você entrega algo pra Deus, é Ele que tá no controle agora, não é você. Não era eu que tinha que fazer algum mendigo aparecer no meio da rua, não era eu que tinha que fazer, sabe, uma pessoa aleatória vir e falar. Não, cara. A partir do momento que eu falei, Deus, eu declaro, eu peço isso pro Senhor, e eu declaro que vai acontecer, não importa como, cara, já declarei no mundo espiritual, já aconteceu, cara. É Deus que vai fazer acontecer, não sou eu. Mas isso assusta. Essa questão de você não estar no controle, de não depender de você, a resposta assusta. E é por isso que você começa a entrar nessa espiral de ansiedade, de medo de ficar, caraca, será que vai acontecer? Será que isso? Será que aquilo? Aí que entra a dúvida. E aí que é o problema. Porque a própria Bíblia fala o seguinte, se você tem dúvida, é melhor que você nem peça. Eu não lembro nem onde que passagem que tá, mas daí depois eu vou ver se eu coloco na descrição aqui, ou depois vocês pesquisam aí também. Mas ele fala basicamente o seguinte, cara, se você tem dúvida, é melhor que você nem peça. Porque uma pessoa com uma mente que tem dúvida, né, uma mente dúbia, cara, não vai receber nada. Não adianta você pedir com dúvida. Porque sem fé você não consegue, é impossível agradar a Deus sem fé. Então se você tem dúvida, é melhor nem pedir.
peça com certeza. O que é a definição de fé? A clareza, a certeza. Você pede algo que você não consegue enxergar, você não consegue ver, mas você já tem a certeza, você tem aquele sentimento de, cara, aconteceu, basicamente. Isso que é a fé. Né? Hebreus 11:1. Dá uma olhada aí, é a definição de fé. E aí é o seguinte, o Espírito Santo nessa pequena interação me mostrou que o meu problema não era não acreditar que Deus conseguiria fazer isso. Eu acreditava, eu sabia que era uma coisa nada para Deus, né? Ele fazer alguém aparecer para que eu pudesse abençoar essa pessoa. Não é nada para Deus. Mas o problema era porque a situação, a resposta, o resultado estava fora do meu alcance. E aí, na minha limitação humana, na minha mente humana, quando eu tô fora do controle de uma situação, cara, aí que começa o problema. E aí foi onde eu tive esse tapa na cara, caraca, verdade. E aí quando eu realizei isso, eu falei, caraca, verdade, eu não tô te entregando, né, Deus? Eu não tô deixando o Senhor agir. Então faz aí, cara. Agora que eu entendi isso, cara, manda bala. Me veio uma paz que eu acho que poucas vezes eu senti na minha vida, que eu acho que é aquela paz que a Bíblia descreve como a paz que surpassa todo o entendimento, né? E daí, cara, quando eu recebi essa paz, eu só fui tranquilo pra casa. Falei, mano, não é eu que vou fazer a pessoa aparecer, não sou eu que vou, sabe, fazer com que essa promessa, essa questão se cumpra. Só larguei mão, cara, e continuei indo, mas dessa vez tranquilo, sem ficar pensando, porque eu já tava pensando, cara, não, então vou ter que fazer isso, vou ter que passar por aquele caminho, porque lá provavelmente tem um mendigo. Ó, não, vou ter que fazer isso, aquilo, ou então deixa eu ir devagar pra dar tempo de Deus, tipo, umas coisas bestas assim, sabe? Um negócio tão besta como simplesmente eu abençoar alguém. Eu já tava pensando nessas coisas todas, né? Tipo, como que eu próprio consigo fazer com que esse pedido que eu fiz para Deus aconteça, ou seja, eu tô no controle da situação. Entendeu como estava a minha mente? Eu tava querendo pensar em várias alternativas de como que eu conseguiria, tipo, no caso de Deus não fazer, como que eu consigo garantir que vai fazer só pra eu, tipo, apaziguar a minha mente. Tipo, não pedi para Deus, mas ele respondeu, só que na verdade fui eu. Entendeu? Mais ou menos? Não sei se ficou claro. E aí, depois disso, depois que o Espírito Santo me revelou que eu tava querendo controlar uma situação que estava fora do meu controle, e por isso que eu tava nessa dúvida, nessa ansiedade, nessa questão de, tipo, será que Deus vai fazer ou não? Quando eu aceitei isso, cara, veio aquela paz que eu mencionei, eu fui para casa tranquilo, né? E eu cheguei lá em casa, cara, e aí eu olhei pra rua assim, não tinha ninguém, né? Eu fui tranquilo, mas eu falei, cara, alguma coisa em mim veio, tipo, não, deixa quieto, Deus não quis fazer, tá tudo bem, talvez foi falta de fé. E na mesma hora que veio esse sentimento, tipo, Deus não fez, então deixa quieto e tá tudo certo. Deus continua sendo Deus, tipo isso, sabe? Mas ainda tava, tipo, caraca. Veio uma outra voz, como se fosse, tipo, o Espírito Santo soprando no meu ouvido. Falou, cara, não, continua. Não é pra separar ainda, continua, segue firme. E aí, nesse mesmo momento, ele me lembrou daquela... Lembra que eu falei pra vocês, né? Naquela declaração que eu fiz, né? Que mesmo que eu tenha que ir atrás dessa pessoa, mas vai acontecer. Tipo, ou Deus vai fazer, ou nem que eu tenha que ir atrás da pessoa, vai acontecer. Aí ele me lembrou disso que eu falei, caraca. Aí veio uma animação, eu falei, cara, é agora. Agora eu vou realmente. Né, eu saí assim, tava já entrando na garagem, saí, continuei seguindo assim, falei, mano, eu tenho certeza que Deus vai fazer acontecer. Não sei como, não sei onde, mas vai fazer. Eu até brinquei com Deus, falei no momento, cara, agora que eu quero abençoar alguém, parece que todos os mendigos sumiram, cara, não tinha ninguém. Não tinha ninguém na rua pra abençoar, não tinha ninguém, cara. Eu tive que ficar indo assim, mas aí eu fui, tipo assim, na mesma rua do meu prédio, segui aqui, virei a primeira direita, e cara, tinha um farol. Nesse farol tinha um senhor encostado na rua. Cara, você nunca olharia pra essa pessoa e falaria, não, ela tá passando por dificuldade. É um senhor normal, ele encostado. Na hora que eu olhei pra aquele cara, eu falei, eu acho que eu vou dar dinheiro pra esse senhor, né? Mas eu pensei automaticamente, cara, nada a ver. Eu vou imaginar, a pessoa tá na rua tranquila, assim, com as comprinhas dela. Do nada eu vou, tipo, jogar dinheiro. Não tem como, a pessoa pode, tipo, se sentir ofendida com isso, né? Eu falei aqui, pensei, na mesma hora, cara, eu fechei o olho, imaginei, assim, questão de segundos, milésimos talvez. Eu pensei nesse senhorzinho vindo pro meu carro, tipo, vindo perto do carro me pedindo alguma coisa. Na hora que eu abro o olho assim, eu nem sei se eu fechei o olho na verdade, mas eu não sei se foi alguma visãozinha, tipo, sabe? Bem rápido. Cara, quando eu olho pro lado assim, vem o senhorzinho andando pro meu carro da forma que eu imaginei. Andando pro meu carro, eu abaixo a janela e falo, opa, tudo bom? E ele, não, pô, eu preciso de dinheiro por conta disso e disso. Ele foi explicando lá a história e na hora eu vi, eu pensei naquilo e falei, caraca, Deus. Eu entendi a chave, entendi o código. Caraca, mano, realmente era isso. E aí, nesse momento, eu quase sorrindo, né? Que eu não tinha como eu sorrir, porque eu ia dar o dinheiro pro cara, mas na hora eu fiquei, caraca, meu Deus realmente é fiel, cara. Deus realmente faz acontecer.
E aí eu dei o dinheiro pro cara, né? Enfim, aí eu tinha eu tenho um potinho que eu deixo de moedas, né? Caso alguém apareça pedindo algum dinheiro, eu sempre tenho alguma coisa pra dar pra pessoa. Inclusive tem que repor essa caixinha. E aí eu perguntei pro cara quanto que ele precisava, né? E eu tava só com algumas moedas no negócio, porque não tinha reposto, então tinha poucas moedas lá. E eu falei, cara, por que que eu perguntei pra ele quanto que ele quer? Porque eu cheguei pra ele e perguntei, quanto você precisa? Né? E se ele falasse que eu precisava de 10 reais, eu só ia ter no dinheiro, né? No Pix, não tinha dinheiro. E aí eu perguntei pra ele, né? Na mesma hora que eu perguntei, fiquei, caraca, por que que eu perguntei pro cara? E se ele falar que ele precisa de 20 conto? Não vou ter aqui no... Só tem as moedinhas, vou ter que transferir no Pix, mas enfim. E aí ele falou, não, cara, eu preciso de umas moedas. Na hora, veio outra confirmação no meu coração, falando, tá vendo? Tipo, eu tô no controle da situação, não tem pra que você ficar se preocupando. Aí eu fui lá, dei as moedinhas dele, enfim. E aí foi isso, essa foi a história toda, né? Foi uma confirmação pra mim, Deus me mostrou nesse pequeno momento, né? Nessa situação tão besta, tão supérflua, me mostrou uma lição tão importante, que eu tenho certeza que vai servir pra você que tá me assistindo até aqui. Cara, confie em Deus. Confie em Deus. Isso aqui é pra uma coisa pequena. Isso aqui foi um cenário pequeno, sabe? Um exemplo pequeno perto do que Deus realmente faz, perto das histórias que Deus realmente tem pra escrever na tua vida. É um exemplo pequeno. Mas, cara, confie em Deus. Entenda que você nunca vai conseguir agradar a Deus sem fé. Então entenda isso. A falta de fé não vai te levar a lugar nenhum. E o segundo ponto é, cara, tenta entender, tenta aprender, na verdade, a abrir mão. Se você está pedindo algo para Deus, se você está esperando uma resposta de Deus, a sua resposta é: abra mão, deixa que eu tô no controle, deixa que eu resolvo, né? É aquele negócio que eu gosto muito de falar e é uma coisa que eu entendi que é muito real. Cara, faz o ordinário, que Deus vai fazer o extraordinário. O ordinário é o que cabe a nós humanos, é o que está no nosso controle. O ordinário, cara, se Deus já te entregou uma palavra e falou, faz isso, faça exatamente isso que Deus te pediu. O que foge disso, o que é o extraordinário que você não tem controle, deixa realmente nas mãos de Deus, mas não deixa querendo puxar, igual eu fiz nesse cenário. Eu deixei, mas eu tava pensando já, não, caso Deus não faça, deixa eu já pensar como que eu vou fazer, como que eu vou agir. Não, cara, entrega nas mãos de Deus e deixa lá, cara, porque pode ter certeza, ele vai resolver. Assim como ele resolveu com essa situação pequena que eu te entreguei aqui, essa história real que eu te falei aqui agora, assim como ele fez acontecer e mostrou que ele é fiel, até no pouco, ele também é fiel no muito, cara. Ele vai fazer acontecer, ele vai fazer acontecer, cara. Não importa o que você tá passando, não importa o que você tá pedindo pra Deus, ele vai fazer acontecer na sua vida. Apenas abra mão e deixa que ele faça. Deixa que ele faça o extraordinário. Ele que é o Deus do impossível. Você é um humano, cara. Você só faz o que é possível. Deus é o que faz o impossível. Não importa o tamanho do teu problema, cara. Não importa o tamanho da sua situação. Não importa o tamanho, sabe, do que você está enfrentando. Entrega nas mãos de Deus e realmente deixa com Ele, cara. Receba essa paz. Porque essa ansiedade, essa dúvida, você ficar nesse limbo de, cara, será que Deus vai fazer? Será que não vai? Será que tá certo? Será que não... Cara, isso aqui é horrível. É uma porcaria você ficar assim. E não é pra ser assim. Por isso que literalmente a Bíblia fala, cara, Deus te dá essa paz que surpassa todo o entendimento. Você não, sabe? É uma paz que simplesmente vem, mas ela só vem quando você entende que, cara, o que cabe a você é fazer o ordinário. O que cabe a Deus é o extraordinário. Não tenta puxar esse extraordinário pra você, porque você não vai conseguir. E aí você vai ficar realmente ansioso, vai ficar na dúvida, porque é uma coisa que você não sabe fazer. Não é pra você fazer, não tenta fazer o papel de Deus, entende? Faça o que é o teu papel, o que Ele já te entregou e calma, cara. Fica com o coração em paz. Tenha confiança, não só a confiança, mas a convicção de que Ele já fez. E veja o milagre acontecer na sua vida. Então essa é a resposta para você. Se você estava buscando uma resposta de Deus, se precisava de clareza, precisava de direcionamento, se você chegou até aqui nesse vídeo, pode ter certeza absoluta, cara, sem medo de errar. Inclusive eu orei para que essa mensagem chegasse nas pessoas certas, sabe? Não fiz nenhum script, não fiz roteiro, não fiz nada, cara. Tô falando aqui só do coração mesmo, cara. Tô falando com você. Então se você chegou até aqui, pode ter certeza, fique em paz com o seu coração, porque essa mensagem é sua. Você vai receber um milagre de Deus. Mas aprenda a confiar e entregar. Aprenda a fazer a tua parte e deixar que Deus faça dele. Confia nele, porque ele vai fazer, cara. Se tem uma coisa que Deus é, ele é fiel, cara. Então pode confiar nele, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma abençoada, na verdade, eu sei que vocês tenham uma abençoada semana. Fiquem com Deus, não se esqueçam, na verdade, de se inscrever no canal, já deixa o seu like, compartilha essa mensagem com alguém que você acha que pode se edificar, que pode, sabe, se beneficiar dessa mensagem. E vamos pra cima, não desiste, não fica desanimado.
Às vezes fica difícil mesmo as situações, parece que tá tudo difícil, parece que tá complicado, parece que não tem saída, mas cara, se você tá aqui, parabéns, na verdade, porque Deus tá te entregando essa mensagem falando, cara, já tá resolvido. Tá nas minhas mãos, já tá resolvido. Sabe, a porta já tá aberta, a situação já foi resolvida, a luz no fim do túnel já chegou. Então calma, só confia em Deus e você vai ver um milagre, tá bom? Uma ótima semana a todos e vamos pra cima. Não perca a mentalidade. Tamo junto.